Mano, o Guinegão tá jogando muito e a mídia tá falando tudo sobre ele. Vamos dar uma olhada. Mas o Guinegão é ruim tecnicamente. Eu tô vendo ruim tecnicamente aqui. Eu fiz um vídeo dele antes e venho aqui falar dele de novo porque ele já tem 5 participações diretas em gols nos últimos 5 jogos. Mas vamos falar exatamente sobre Guinegão contra o Atlético Paranaense ontem. Vamos no comecinho da jogada. A marcação tá bem posicionada. E isso é uma das coisas que eu mais gosto do Guinegão no Corinthians. Olha como ele faz a cobertura da marcação atrás do meia Rodrigo Garro. Além Cara, ele é muito rápido, ele corre muito rápido na marcação. das funções ofensivas que o Guinegão traz, ele também faz o trabalho sujo da marcação, muitas vezes fazendo a cobertura de Memphis e Rodrigo Garro. No próprio derby que jogou contra o Palmeiras, ele chegou a marcar lateral, às vezes como ala. Só que quando o jogador do Atlético erra o passe, Olha isso, olha o tempo de recuperação dele, muito rápido. ele deixa a cobertura e pressiona, o que é da sua característica, e retoma a posse de bola. Acelera em velocidade, corta o primeiro marcador e acha um passe entre 2 marcadores Que isso, que passe foi esse? Ainda deixou o cara no chão ali, absurdo. de canhota na medida pro Rodrigo Garro. E esse lance em si reflete porque o Guinegão hoje é titular do Corinthians. Agrega muito na marcação aquilo que Garro e Memphis não fazem, e também na parte ofensiva o que talvez Romero e Thales Magno hoje não fazem. Já nesse segundo lance, olha quando o Vitinho tá com a bola, como o Guinegão já quer engatilhar a corrida nas costas da defesa do Atlético. O Vitinho leva a bola ainda com um controle maior, depois traz pra trás e acha o passe entre linhas no Guinegão, que faz um gol que pra mim é a cara do Corinthians. Talvez não teve a técnica e excelência que um 9 de elite tenha, mas não desistiu da jogada e fez o gol. E vou complementar, já que eu tô falando do jogo de ontem, o Hugo também defendeu seu 5º pênalti entre os últimos 12 no Corinthians. E pra mim ele tem que ser convocado na Copa de 26 porque é o melhor pegador de pênaltis da seleção e deveria ser utilizado em situações como essa. Obviamente eu não acho o Hugo mais goleiro que o Alisson, não é. Porém, se você compara o aproveitamento dele em pênaltis contra o Alisson, é coisa de maluco. E eu vejo seleções convocando goleiro só pra disputa de pênaltis, e porque o Brasil não pode fazer isso. E o Dorival Júnior, de novo, chega numa semifinal de Copa do Brasil, vencendo a ida e a volta. Senhoras e senhores, 5 está surgindo um grande atacante no futebol brasileiro. E quem vem acompanhando os jogos do Corinthians sabe do que eu tô falando. Senhoras e senhores, 5 participações em gols nos últimos 5 jogos. 4 gols e 1 assistência. E é lógico que estamos falando dele, Guinegão, 18 anos. Em um dos momentos que o Corinthians mais precisava, com atacantes lesionados, atacantes titulares não podendo jogar e os reservas imediatos não correspondendo à altura, o Corinthians achou a solução na base. Ganhou a oportunidade e rapidamente já mostrou serviço. Gol de empate contra o Bahia, gol decisivo para a vitória contra o Vasco, gol decisivo pelo jogo de ida fora de casa contra o Atlético Paranaense na Copa do Brasil, e gol e assistência no jogo de volta na Neoquímica Arena. Ao lado de Rodrigo Garro forma uma bela dupla. Gol e assistência de Rodrigo Garro e gol e assistência de Guinegão. Simplesmente Cara, e vai ser uma ótima briga, ele e o Yuri Alberto ali. O Yuri Alberto voltando de lesão, aí vai ficar a dúvida pro Dorival, né? Quem vai ser o titular? líder em participação dentre todos os jogadores do elenco do Corinthians pós-Copa do Mundo de Clubes. Um jogador que tem estrela, que aparece no momento decisivo, no momento que o time mais precisa. E por isso não é nenhum absurdo eu dizer que O moleque tem 18 anos de idade, irmão. E ele entra em campo e às vezes a gente esquece. Não é fácil, mano. Não é uma oportunidade. É óbvio que o moleque queria essa oportunidade, mas não é uma oportunidade fácil. Porque é uma oportunidade que coloca ele no lugar do Yuri Alberto, que é um cara que vinha performando, vinha fazendo gols, num clube como o Corinthians, que tá nessa necessidade de voltar a ganhar grandes títulos. Em vários momentos, não tendo o Memphis Depay ao lado dele, e o moleque tem uma personalidade surreal. Só que soma-se essa personalidade uma capacidade técnica. Guinegão não. O Drogba de Itaquera. Por favor. Valeu o Drogba? Jamais. Porque hoje ele joga no Corinthians. Pô, é Drogba, é Mbappé de Itaquera, é o Viola, novo Viola. Absurdo, né? Mas ele é o novo Guinegão, né? Realmente joga demais, cara. Ele realmente tá demonstrando que ele joga muito. O Drogba de Itaquera. Vai buscar Hector Hernandes, Pedro Raul. Tava aí, gente. Tava no terrão. Tava na base. Esse menino tava aí fazendo gol e todo mundo falando dele e os caras não botavam pra jogar. Então vou ficar com o... Beleza, tá bem, página virada. Botou pra jogar na hora que precisava. E esse menino tá arrebentando, ele faz gol todo o jogo. E ele briga, ele luta, ele vem buscar jogo, ele tá dentro da área, ele tem senso de posicionamento. 18 anos.
O triste dessa história toda, eu não queria falar sobre isso, mas é inegável, é só um parentezinho, é que esse menino não vai ficar muito tempo, né? Porque provavelmente vai vir uma proposta no final do ano, provavelmente ou metade do ano que vem, e pela necessidade o Corinthians vai se obrigar a vender. Mas assim... Cara, mas tem que vender bem, né? Porque ultimamente o Corinthians tá vendendo o jogador a preço de banana, né? É de novo um clube olhar para a base e entender que ali pode estar a sua saída financeira e técnica e esportiva. O Corinthians não tinha atacante que pudesse fazer o que ele está fazendo. E ele está correspondendo demais. Não tem como tirar Guinegão dessa classificação do Corinthians à semifinal da Copa do Brasil. E, cara, era uma coisa que todos os corintianos se perguntam, por que não usa a base? A base mais vencedora do Brasil e o Corinthians nunca estava usando a base. E aí teve a necessidade, o transfer ban trouxe o pessoal da base e agora eles estão correspondendo, né? Tanto o Guinegão, o Breno Bidon subiu ano passado, teve o Kaique aí que jogou alguns jogos, que pode render mais ainda pro Corinthians, tem que utilizar mais a base também. Maravilha, chupa Maravilha, eu sei que falsificava vodka. Não é verdade? É mentira, Veloso? É verdade. Não é verdade? Ele é que conta essa história aqui, que ia buscar em Jaú. Eu buscar em Jaú. Jaú. O Guinegão, 4 gols. Não foi o Memphis Depay. Tomou? E mais, o Corinthians em 2 jogos de quartas e semi, né? Não, oitavas e quartas. Oitavas e quartas. Fez 6 gols. Não tomou 1 gol. Fez 3 gols contra o Palmeiras e 3 gols contra o Atlético Paranaense. Não tomou 1 gol. O Dorival Júnior é esse cara que acreditou no Guinegão. Quem acreditaria nele? Qual treinador que faria isso? E é um treinador que o Souza sempre falou, Veloso, que deu a oportunidade. Eu não achava que ele ia colocar Guinegão e Kaique jogando contra o Atlético Paranaense lá em Curitiba. No primeiro jogo da Copa do Brasil. Ganhou de 1-0, gol de quem? Guinegão. Esse menino aqui, que daqui a pouco os caras vão ter que vender. Mas o Osmar Stabile já renovou o contrato dele, 100 milhões a multa. Não é igual o do Finalmente alguém que pensa. Finalmente. Né? Parabéns, Osmar Stabile. Para aqueles que não acreditavam em você, e que eu não acreditava, fala a verdade, eu te conheço há 30 anos, e hoje estou vendo o tanto que você é administrador. Talvez não entenda muito de futebol, mas administrador você está sendo. E agora ela está vendo o Viola dos tempos modernos. O Guinegão? O Guinegão não é um violinha. Não lembra o Viola? Mesmo. Lembra muito o Viola. Eu acho que lembra. Então. Sem querer ficar comparando toda hora, bater muito no Viola. Ele jogou, que é ótimo. Ele jogou muita bola hoje, mano. Tá jogando. Vem jogando, Benja. Nos últimos jogos aí, cara, acho que 5 ou 6 jogos que ele já fez, ele marcou, aí só não marcou contra o Palmeiras. O restante dos jogos ele marcou em todos. E é um cara que tem chamado a responsabilidade, Benja. E o mais legal de tudo é que é um garoto, pegou uma baita de uma bucha, porque não é fácil você substituir o Yuri Alberto, que deve ter sido talvez o jogador mais regular que o Corinthians teve na temporada. E, cara, ele também representa muito a raça dentro de campo, não para de correr 1 minuto, às vezes ele vai lá, marca o lateral, absurdo, cara. É um cara que a torcida confia demais. E, cara, ele bateu no peito, chamou essa responsabilidade e tá jogando muito, E vou dizer mais, cara, é o Mbappé de Itaquera. É o Mbappé de Itaquera. Aí, Viola, toca nele que ele resolve. Aí, Kleber Gladiador, cadê o Clebão? Aí, Clebão, o Mano já chamou o Guinegão do Mbappé de Itaquera. Você concorda, Clebão, com o Mano? Boa noite, Benja, boa noite a todos. O Mano é empolgado demais, né, Benja? A gente conhece o Mano, né? Enfim, rapaziada, tá aí o pessoal falando do Guinegão, ele que foi extremamente decisivo nos 2 jogos do Corinthians, no primeiro jogo lá na casa do Atlético Paranaense, e agora fez um gol lá, e agora fez mais um e deu assistência, pra mim foi o melhor nos 2 jogos, e assim, ele tá representando muito, veio ali num ambiente conturbado, né, porque foi pra substituir um dos principais jogadores do elenco, o Yuri Alberto, que tava machucado, e representou demais da raça, da vida dentro de campo, e tá jogando demais, pra mim ele vai ter um futuro brilhante. Mas comente aí sua opinião e não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Valeu!